Esse episódio tem o patrocínio da Moonbasic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Faz uma gestora de fundo. Imagina você explicando assim para os seus pais. Essa pergunta eu acho que até hoje eles não sabem. Agora minha mãe entende mais ou menos, que ela conhece um pouco as empresas que eu estou no conselho, mas para explicar é difícil. Mas aqui que hoje uma gestora, no Brasil ou no mundo, você tem que compor uma carteira de papéis. O que é uma carteira de papéis? Eu preciso escolher algumas empresas que eu quero me tornar sócia. Então eu olho o perfil da empresa. Então vamos lá, peguei uma Gerdau. Gosto da Gerdau porque uma empresa bem gerida, com um bom conselho de administração, governança boa, um CEO excelente, uma boa estrutura financeira e que está passando por um momento muito bom, ajudado pelo macroeconômico. As vendas vão melhorar, simplificando. As vendas vão melhorar, as margens estão boas, etc. Peguei um exemplo de uma empresa que é cíclica, que não é exatamente assim, não é sempre assim, mas... E eu acho que o momento para o aço longo no Brasil é bom. Ótimo. Então, eu vou ser sócia dessa empresa por um tempo. Eu gosto da Raia Drogasil. Por quê? Porque é uma empresa de varejo, voltada para a saúde. Legal. Porque, além da família ser excepcional, né? Além da família ser ótima, tem uma governança exemplar, tem uma história de crescimento também, eles são muito competitivos, enfim. Eu vou colocar no meu portfólio também. Puxa, eu estou aqui com siderurgia, estou aqui com varejo. Como eu posso compor mais esse portfólio para não deixar o risco dessa carteira muito em siderurgia ou em varejo? Eu vou lá e vou escolhendo outras empresas para eu ter, então, uma carteira ou uma série de papéis que tenham, de preferência, não tenham tanta correlação de negócios, né? Então, eu posso ter uma Gerdau, posso ter uma Vale... Posso ter uma Uzi Minas, mas se eu achar que o setor está muito bem, que é o ano do setor, se eu entender por todas as minhas análises macroeconômicas, entendendo China, entendendo Brasil, entendendo Estados Unidos, que os próximos 2 anos serão os anos da siderurgia e da mineração. Mas, preferencialmente, eu preciso compor essa carteira com outros papéis e que eu acho igualmente bons, ou que tenham igualmente uma boa performance esperada, para diluir um pouco o risco. Então, o papel do gestor é escolher os investimentos. No caso, eu era gestora de fundos de ações, então escolher as empresas que eu gostaria de ser sócia. Resumindo. Obviamente, o mercado brasileiro, ele é um mercado um pouco mais curto-prazista, é difícil você comprar um papel e falar, bom, vou ter esse papel 10 anos na carteira. É um cenário... Que não existe no Brasil. No Brasil, você está muito preocupado com o trimestre seguinte, você está mais preocupado com o que vai acontecer dos próximos 6 a 9 meses, do que, de fato, se é uma grande história para 5 a 10 anos. Não todo mundo, obviamente, tem fundos que estão aí mostrando performances com essas apostas de olhar de médio e longo prazo. Mas assim, tem uma história, parênteses, né? Eu trabalhei na Mundi, que é a maior gestora europeia, e eu estava numa reunião com o time de Global Emerging Markets, e eu soltei, olha, mas esse caso aqui é muito longo prazo, é coisa para 2, 3 anos. A mesa veio abaixo, todo mundo começou a rir. Falei assim, como assim longo prazo? Conceito de longo prazo é 2, 3 anos. Isso aqui é de curto prazo. Pois é, mas no Brasil, os investimentos, eles têm um outro olhar, porque aqui tudo é muito mais volátil. Então, o mercado brasileiro, ele representa um pouco isso também. Então, acho que eu resumi e respondi a sua pergunta. Claro, ficou muito claro. E legal para o nosso público que nos acompanha entender sobre investimento mais conservador, moderado, um pouco mais agressivo. A gente categoriza um investidor que faz a nossa formação aqui, o investimento em startup, como uma modalidade. Dentro dos ativos de alto risco, ele investir em startup, alocar parte do recurso que ele tem em investimentos de alto risco, em equity, em alguma startup pontual. Então, você conseguiu construir para a nossa audiência toda a jornada, ou seja, como escolher o seu portfólio, como entender o tamanho da alocação, mercado, segmento, porte, empresas nacionais, internacionais,
No caso das startups, eu vou investir em um HR Tech, uma FinTech, uma Health Tech, em uma InsurTech, eu conheço os founders, eu entendo o propósito, eu conheço o time, o estágio de maturidade dessa startup em relação ao que ela se propõe entregar dentro do tempo. Então, tudo isso faz parte dessa análise. E para o nosso público entender, isso a gente está falando de um ativo de risco nessa categoria e em equity, onde a gente aposta muito mais ali nos empreendedores. Mas ficou muito boa a explicação. E startup ainda tem outras questões, né? Você mencionou muito bem, né? Várias interessantes, que nós vamos puxar aqui e a gente quer explorar bastante esse seu conhecimento da economia real e a gente trazendo isso para essa nova economia de como a gente consegue dar essa amplitude para os nossos ouvintes, né? De como eles conseguiriam ver valor e compreender o jogo que eles estão jogando. Que na maioria das vezes os próprios empreendedores não entendem esse mundo de investimento. Legal. Mas conta pra gente, como que você consegue enxergar esses dois mundos coexistindo? Essa pergunta é ótima. Em 2016, 2017, eu estava um pouco repensando minha vida. Então, vou começar a construir um outro caminho. Foi quando eu comecei a construção para o caminho de conselho. E fui abrindo algumas janelas, né? Portas. Então, fui entender um pouco mais investimentos de impacto, como era o cenário de impacto, como era esse ecossistema de investimento de impacto. Ainda estava começando, mas já tinha bastante coisa, já tinha uns fundos bem estruturados, enfim. Fui investidora de algumas startups de impacto, que foi uma maneira que eu entendi que eu poderia retornar à sociedade o que eu aprendi e ajudar outros empreendedores, sentar nas empresas, porque em um certo momento eu tive esse desejo de estar nessas empresas que estavam começando, mas fui abrindo aí um monte de portas e janelas, e quando chegou naquele boom de fintech, health tech, todos os techs ali da vida, as edutechs. Sopinha de letrinha, né? Quando chegou esse, eu falei, não, agora eu preciso não só investir, mas como eu preciso estar nesse ecossistema. E, obviamente, para quem vem de um lugar de ambiente, de ações de capital aberto, empresas de capital aberto, com balanço, auditado, com investidor, com relações com investidores disponível para você o tempo todo, com informações amplas, abertas, compreensão de mercado, você tem um ambiente que não existe em startup. Então, para mim, foi um choque. Eu tive que me adaptar. E a primeira lição que eu tive foi, olha, o empreendedor. Sim. Quem é o empreendedor? Porque você não tem balanço. Você não tem um auditor. Muitas vezes você não tem nem ainda a geração de caixa potencial. Isso. Na maioria dos casos você não tem. Você tem uma empresa que está crescendo. Então, como é que você avalia, primeiro, o valuation? Como é que você faz esse valuation? E eu já digo, eu não tenho resposta, tá? Porque o valuation ele é muito em função, neste caso, do momento da empresa, da avaliação, da demanda. É muito menos técnico no final do que o próprio valuation de uma empresa arbitrada. A gente traz que nesses estágios iniciais de maturidade, ele é muito mais aspiracional do que técnico. Por isso que é tão importante conhecer o founder. Exatamente. Super. A pessoa por fundo, trás cara. do negócio é que vai te garantir. Mas, por outro lado, quando ele passa a ter acesso, que é necessário ter essa tecnicidade processual, documental, ele começa certo. Que é o que a gente tem percebido aqui no Investidores VC. Quando esse founder ele já começa tendo todo esse background das necessidades que ali na frente alguém vai cobrá-lo para investir nele, ele começa a startup de forma correta. E esse é o maior desafio hoje, né, Cris? Aqui, sabe, Ju, a gente está tentando quebrar esse conceito que muitos founders têm de que ele não consegue ter uma mínima governança desde o início do negócio dele. De forma que ele tenha números, indicadores, metas a serem alcançadas e uma governança adequada. Ele não precisa ter um conselho, mas ele vai ter um advisor que vai ajudar ele. Ele vai ter um mentor que vai ajudar ele. Então, ele já se organizar, e a gente aqui usa muito a cartilha do próprio BGC para startups. É excelente. Que é muito boa. Muito boa, muito boa. Cris, é super importante isso, porque a gente veio de um momento de muita liquidez. Foi. Desde 2008.
uma liquidez pós-crise, uma liquidez gigante no mercado, que causou uma série de distorções. Sim. E valuation, primeira delas. Foi uma delas. Isso mesmo. E ainda o momento da pandemia também. Então a gente usava uma expressão no mercado acionário que era "there's no alternative", que a gente chamava de TINA, vocês devem ter ouvido essa expressão, que era para justificar, puxa, não tem alternativa, então você vai comprando ação, você vai comprando equity, você vai comprando... E a referência de preço, ela muda. Então tem até, você começa a ler os relatórios de bancos, teorias, etc. Quando você começa a buscar novos múltiplos ou nova forma de precificar uma empresa que não nos múltiplos tradicionais, já é um sinal de que alguma coisa que... Não, peraí, que... tantas vezes receita, tantas vezes... o meu valuation é por número de usuários. Quando você começa a ter uma criatividade nesses múltiplos, é sinal de que você já não tem a história inteira para contar. E não estou falando para a gente não usar essas métricas. Claro que a gente tem que usar, aliás, temos que escolher as métricas, inclusive as que são menos tangíveis no sentido de geração de caixa, né? Mas porque no final são números ali, a gente está tangibilizado de alguma maneira, mas a gente tem que usar essas métricas para tentar olhar os caminhos possíveis e o que a gente está valorizando. Mas quando a gente começa a ir para um lado muito criativo de valuation, muito criativo de múltiplos, tem um sinal já... E quando o custo do dinheiro é muito barato, que foi o que aconteceu nos últimos anos nos Estados Unidos e aqui. Impressão desfreada de dinheiro, você, obviamente, teve um impacto absurdo. Todo mundo achar que liquidez era uma coisa normal. Não, junte-se a isso ao fato também de, naquela época, não se dar tanto valor à própria governança. Então, enchia de dinheiro as startups que não sabiam sequer o que fazer com aquilo tudo. Exato. E olha, Cris, vou te falar, a governança, eu vou só abrir um parênteses aqui, depois a gente volta para a questão da startup, até empresas de mercado aberto, muitas vezes em booms como esse, de ciclo, se perde também. Ela também fica, não se perde, mas ela fica em segundo plano. E aí, muitas vezes, as linhas de argumento, elas também se tornam, nossa, mas por que isso, por que aquilo? E aí os argumentos são rasos. Então, quando você tem um advisor, quando você tem uma governança bem estruturada, você consegue aprofundar nas questões que são relevantes para o negócio. Né? Então, eu entendo que esse seja um papel essencial para um empreendedor. Que ele tenha alguém que ajude a fazer essas perguntas e que ele consiga ter essas respostas. Porque uma das coisas, por exemplo, que eu olho quando eu estou fazendo investimento além do empreendedor, e eu gosto de fazer um bom background check, se eu não conheço a pessoa, vou perguntar, quem é? E como essa pessoa é vista? Tento pegar... Me acha alguém que fala mal dessa pessoa? Porque Fantástico. Eu preciso... E quando eu fazia gestão de fundos, também era assim. Eu estou usando exemplos aqui, quaisquer, né? Assim, não tem nenhum... Então, pegar um outro exemplo. Eu quero comprar Petrobras. Então, eu vou olhar a Petrobras, quem tem buy e quem tem sell. Você tem os analistas sell-side, que eles classificam as empresas, o que eles acham que é compra e o que eles acham que é para vender. Eu lia, obviamente, os que eram para comprar, mas eu precisava sair do viés de confirmação. Então, eu fazia questão de falar com quem tinha sell no papel. Por que você não gosta desse papel? O que você está vendo que eu não estou? E com o investidor, startup, você tem que fazer isso com o empreendedor. Quem é este empreendedor? Quem está com ele? Porque quem está com ele também importa, que é um pouco isso que vocês estão colocando. Esse ponto ele é vital. Você olhar o cap table como um todo, os stakeholders como um todo, quem está apoiando, quem está suportando, quem está acreditando junto ou foi na frente, te dá vários elementos e insumos para que você prepare a sua própria tese. E às vezes o empreendedor ele é um founder solo. O time enxuto, ele não tem ninguém por trás, ele tá indo na raça ali e não sabe como fazer, ele não consegue nem orientação adequada para dar os próximos passos para chegar no próximo objetivo. Esse ponto é muito importante. Não, muito, essencial. E a qualidade do advisor e a qualidade dessas pessoas. E aqui eu não estou falando nem se é ganhador ou não. Cara, é investidor em série, ganhador. É muito importante ser ganhador, obviamente, certo? Mas ir além do ganhador. O cara pode ser um ganhador, mas um cara mais volátil, questionável, etc. Quais são os valores desse cara? Que tipo de investimento ele fez ao longo do tempo? Isso é super importante.
Não basta ser ganhador. Não, hoje nós conversamos de manhã muito, muito sobre valores e ética. E eu acho que para a startup isso é muito importante. É claro que é importante para toda empresa. Mas por que eu vejo que é tão importante para a startup? Porque a startup ela nasce para sanar uma dor. Aquele cara ele tem que perseguir isso o tempo todo. É o propósito da startup. E o founder, quando ele se perde nisso, ou porque ele está sendo empurrado por investidores, ou empurrado pelo dinheiro, se ele se perde, todo o time dele de baixo vai se perder. Sim. Então, é muito importante que a gente conheça realmente o founder e veja o quanto que ele está apegado àquela coisa que ele disse que ele ia resolver lá atrás. E esse passa a ser o propósito da startup. Então, eu acho que mesmo com tantas... e por que também a startup, na minha visão, Juliana, não sei o que você diz sobre isso, mas eu acho ela muito vulnerável em alguns aspectos também. Justamente por quê? Porque ela tem incoerências na sua metodologia. Então, ao mesmo tempo em que você tem, nós estávamos falando sobre isso, você tem que avançar muito rápido, vender muito rápido, crescer muito rápido, você tem que ter uma robustez naquelas metas a serem perseguidas, nos indicadores que você tem, e de forma que você possa realmente passar a segurança para o investidor e você possa atrair o dinheiro e fazer um crescimento consistente. Eu uso essa palavra, você está falando de consistência. Isso. Né? E essa consistência e o próprio perfil do empreendedor, é isso que vai dar longevidade para essa startup, inclusive nos tempos ruins. É isso que dá o goodwill, né? É isso que vai trazer para essa empresa a confiança. Então, peraí, esse cara está numa segunda, terceira rodada, as coisas... Mas deixa eu escutar essa história direito, porque se é um cara que tem consistência, se é uma turma que está bem estruturada, e isso é um salto, né? Ou é um buraco, porque todo mundo passa por isso, todas as empresas passam, eu citei nomes de empresas aqui excelentes que, por óbvio, já passaram por dificuldades. E claro, passam e vão passar, porque existe um cenário acima de tudo isso, né? Um cenário competitivo, um cenário macroeconômico. Então, tudo isso influi. Então, se eu tenho um buraco, que para o investidor, em geral, um bom momento de entrada, o que você vai levar em conta? A consistência, a estrutura, a história que ele contou. E a história que ele está contando. Então, o que vai garantir sobrevida em algum momento ou longevidade para o empreendedor é a seriedade, os valores, a estrutura e a consistência. Eu não tenho dúvida. Eu estava conversando sobre isso na hora do almoço com a Amore. Falei, Amore, por que você acha que a gente tem que colocar mais dinheiro nessa startup? Ele falou, mãe, porque eu conheço o founder. É isso. Respondo todas as perguntas com uma. Com uma só. Sem Falei, dúvida. não, porque eu conheço o founder, eu sei. Então... Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.